Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, quinta-feira, já se encaminhando pro finalzinho da semana. Eu quero conversar contigo sobre a origem de tudo. Deixa eu ver, vamos lá, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, depois a gente sobe para outras plataformas. Seja bem-vindo, 7h37 da manhã. Nós vamos falar sobre outbound, a origem de tudo, para as vendas. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui enquanto o pessoal não entra. Um minutinho, deixa eu ver. Ixi, não tô. Tem dias que é difícil. Aqui, peraí. A origem de tudo, outbound, a origem de tudo. Outbound. Qual é a diferença entre outbound e inbound? Sabe aquela venda tradicional, um a um? Outbound. Aí tem o outbound marketing, o outbound sales. Vamos entender a diferença, porque nós estamos falando sobre estratégia de vendas. Outbound. Tá difícil, hoje tá difícil aqui. Peraí. Aí, foi. Consegui mandar aqui Agora eu fixei. Pronto. Deu. Bom dia. Vamos lá, vamos começar. O foco é você se inspirar a criar uma estratégia de vendas, uma estratégia comercial. Você já tem estratégia comercial? Certa vez estava numa consultoria e tínhamos um vendedor, né? Um gerente comercial, eu era gerente de marketing, né, nesse projeto. E os donos, os CEOs, era uma vendedora muito boa, ela era gerente muito boa, só que ela operava em cima da carteira de clientes dela. Além de ela, e o trabalho, a estratégia comercial era só outbound. E aí os diretores perguntavam, qual é a tua estratégia comercial? E ela não sabia responder. Né? E a estratégia comercial dela era outbound, é isso, tá? A gente tentou fazer a integração, conseguimos com o inbound, né? Foi um sucesso. Mas e aí que iniciou a minha participação na empresa, mas o foco, o sucesso daquela profissional sempre foi e sempre será pelo perfil dela, o outbound. Né? O outbound é aquela venda tradicional que dá origem a todas as coisas. Então vamos lá. No inbound eu tenho aquele contexto de no in, de eu estar parado e o cliente vir até mim. Para que isso ocorra, eu tenho que fazer processos de relacionamento com o cliente. E para que eu possa escalonar, olhando para cá, para o Instagram e para o LinkedIn, e para que eu possa escalonar, eu preciso, então, de ferramentas de marketing. Né? Por isso que o inbound trata de trilhas de relacionamento com o cliente, usando as estratégias das ferramentas de marketing. E a gente já vem conversando sobre muito tempo sobre isso, porque é a evolução, no meu entender, do marketing digital, que algumas empresas e algumas pessoas tendem a contextualizar como marketing digital sendo apenas uma rede social. Quando na verdade não, trata muito mais da essência, na verdade trata 80% da essência da empresa, sobre seu propósito, seus valores, seu brand, e os outros 20% técnicas, que aí se inclui inbound marketing, porque eu posso fazer uma gestão de tráfego, atrair clientes e não me relacionar com eles depois, o que é um erro. Por quê? Porque eu só consigo converter 3% do meu público que eu alcanço no tráfego, e não os outros 97% fica perdidos aí, enquanto que esses outros 97% ficam perdidos no harém, no limbo, e eu, né, não me relaciono com eles por falta de estratégia, ou falta de conhecimento, ou falta de oportunidade no momento, né? Então a gente tem que contextualizar que sim, é importante nós pensarmos nessa estratégia de eu estar parado e o cliente chegar até mim. E sobre isso que trata o marketing digital, e depois vai para uma evolução do omnichannel. Eu trato o cliente como único, como especial. Então, eu volto toda a minha comunicação para a personalização do atendimento através das ferramentas digitais de marketing. Bem, o outbound é o outbound marketing e o outbound sales é aquele onde eu faço uma comunicação ou uma venda, comunicação pelo marketing, venda pelo processo de venda, tete a tete, pessoal, um a um, one to one. Sem utilizar essas automações, esses mecanismos de acessórios digitais, de ferramentas digitais de marketing que nós temos disponíveis hoje.
né? Então, o outbound, ele é uma abordagem de marketing e de vendas, por isso, outbound marketing, outbound sales, onde a empresa toma a iniciativa de buscar e alcançar potenciais clientes. Então, eu vou fazer uma estratégia de alcançar o potencial. Também a minha estratégia de vendas, tá, gente? Quando eu vendo consultoria, eu uso essa estratégia. Agora, quando eu quero escalonar, eu preciso transformar o meu produto em conhecimento. E aí, eu vou também buscar aí ampliar os meus conceitos através do WIN, né? As minhas captações, vamos dizer assim, meus conceitos de captação. Vende outbound, que é a venda tradicional, sim, óbvio, muito, né? Eu tenho a minha carteira de clientes, eu vou lá, bato nele e vendo um a um. Se eu sou uma empresa que trabalha com escassez de agenda, como consultoria, como serviços, essa estratégia, a gente tem, como se eu sou uma empresa que não tem recursos financeiros para colocar nas ferramentas de marketing digital, essa estratégia por onde eu vou começar. Essa estratégia, ela é aquela que faz a venda 1 a 1. Eu vou no network, eu pego contato do meu cliente, e aqui nascem os bons vendedores. Aquele poder de conversar, aquele poder de ser empata, aquele poder de entender a dor do cliente de uma forma personalizada no contexto de 1 a 1 e não utilizando a automação. Daí que vem a questão das automações, enfim, né? Porque surgiu uma preocupação dos times de vendas, ok, eu quero aplicar esse mesmo conceito de atendimento personalizado, mas em larga escala. Aí que vem todo o conceito do marketing digital e da automação para escalonar isso aí. O outbound, ele tem uma característica de proatividade, de segmentação, né? Porque eu vou direto na fonte com muita proatividade, eu vou atrás do meu cliente, né? Então, elas podem ser escalonadas no sentido devagar, assim, ela vai sendo escalonada aos pouquinhos, como se fosse por etapas. Por quê? Porque eu vou controlando a quantidade e o esforço de recursos que eu tenho dedicados a alcançar os meus objetivos e meus clientes. Bom dia, bom dia, bom dia! Né? Então, percebe, eu consigo mensurar com maior potência também a minha carteira de clientes. Eu tenho ali um sistema de CRM, às vezes eu tenho uma planilha de Excel, às vezes eu tenho um caderninho. Então, quando eu faço esse trabalho personalizado, 1 a 1, quando eu não uso necessariamente os recursos digitais, eu consigo controlar melhor a minha carteira de clientes. Agora, quando eu quero escalonar, quando eu quero usar a massa para poder ganhar dinheiro, aí eu saio desse tradicional do out e vou pro in, que é essas trilhas de relacionamento com automação, de forma personalizada, que é hoje as técnicas que o marketing digital nos proporciona, né? Então, vamos para as técnicas comuns do tradicional outbound, que seria a venda ativa, a origem das vendas, né? E-mail, ligação, publicidade tradicional, lembra do outdoor, lembra do anúncio da TV, no rádio, daquela publicidade, né, que a gente faz, o Media Kit, que a gente chama, né, a participação de feiras, participação de eventos, o famoso networking. Isso é o que os vendedores bons da antiga faziam e devem continuar fazendo. Eles têm que continuar fazendo, porque isso traz muita venda, é super importante, né? Sem rede de relacionamento, sem networking, nosso negócio não prospera há muito tempo, porque você precisa de boas relações para conquistar público, conquistar a audiência, conquistar o seu bairro, conquistar aí até os políticos, né, que estão em volta do seu contexto, da sua empresa, que você tem que aí gerenciar, aderir aos formadores de opinião, para poder liderar o mercado. Então, você tem que ter esse jogo de boa relação e você tem que treinar o seu cliente também para isso, o seu vendedor para isso, o seu time para isso, né, ver se faz sentido para você. E aí eu consigo alcançar esse público muito personalizado e ter resultados rápidos, sim, porque eu consigo sentir a dor do meu cliente 1 a 1. Lembra que um dos gatilhos de pitch de vendas vencedor é a escutativa? Você faz escutativa quando é 1 a 1, né? E aqui está o grande lance de unir as duas coisas. Eu faço um baita de que é o que a maioria das empresas estão fazendo. Eu faço um baita de um trabalho de marketing digital no inbound marketing, um baita de um trabalho, e depois eu passo para o meu time comercial só aqueles contatos, aqueles prospects que estão muito quentes, que estão interagindo muito com a minha máquina. E aí, esses principais que estão muito quentes, eu passo para um time comercial seguir o trabalho de outbound, ou seja, de venda ativa. Ou seja, eu posso ter um ciclo 100% digital de marketing e vendas, captação e vendas? Posso.
Mas quando eu trabalho especialmente com high ticket, eu tenho a possibilidade de filtrar, né? E é o papel do profissional de inbound sales, né? Que a gente também já falou sobre isso bastante. Filtrar ali aquelas pessoas que têm mais interesse, as máquinas nos ajudam a pontuar aqueles clientes que têm mais interesse para o nosso negócio, e aí eu consigo passar para o meu time comercial poder trabalhar de uma forma mais personalizada, com atenção, aqueles clientes que são fortes. E aí, é óbvio, aí eu vou usar a estrutura tradicional, né, de chamar no WhatsApp, fazer uma ligação, mandar um e-mail, né? Claro que isso ainda deixa o comercial mais na zona de conforto, no sentido de que os clientes, potenciais clientes, que no marketing a gente chama de leads, caiam pronto no colo, né? E aí a gente pode, aos poucos, ir perdendo aquela característica do bom vendedor ativo, de ter sua carteira de clientes, de participar de feira, de conversar com o público, né? Que há suas desvantagens e vantagens. Desvantagem no sentido de que eu não estou buscando conversar com um público muito seleto, e talvez quando eu trato uma venda que não é de high ticket, quando é uma venda de baixo ticket, faz sentido até, né, ficar parado administrando os leads que vão caindo, que vão chegando pelo inbound marketing. Porém, quando eu tenho essa necessidade de realmente abrir mercado, aí é interessante que eu levante, né, como diziam alguns, tire a bunda da cadeira e vá bater na porta do cliente como se antes fazia. Então, a desvantagem do outbound é justamente esses custos elevados, porque eu vou ter deslocamento, eu vou ter custo operacional de telefone. Lembra do call center? Tem muito a ver com esse conceito de outbound, né? Eu vou ter tempo-hora ali investido de uma forma muito elevada, custos de alimentação fora, né? Eu não vou estar no escritório, então essa logística, ela onera bastante as operações. Eu posso ter um alto volume de rejeição, e até eu conseguir iniciar o tratamento, a tratativa com o próximo cliente, eu levo bastante tempo, né? Porque as técnicas de outbound, elas podem ser, os clientes podem ignorar a mensagem, né? Elas podem ignorar. E aí eu não tenho esse momento de escutativa, e aí até eu conquistar outro cliente para começar todo o discurso de novo, enfim, eu posso demorar muito. E aí eu posso reduzir a disponibilidade dos meus times de vendas. Então, vamos lá, enquanto que eu tenho 6 vendedores para operar via outbound, eu posso reduzir esse custo pela metade, ou elevar muito a minha produtividade se eu trabalho o inbound sales, né? Não só o outbound sales. Mas eu gosto de integrar os dois, como eu digo, tá? Eu gosto de fazer todo o trabalho. Eu acho que, pelas nossas experiências, claro que cada caso é um caso, depende da segmentação, depende da linha da empresa, depende de uma série de questões, mas, em geral, quando você integra a sua comunicação via inbound, nem que seja para gerar cultura de valor, nem que seja para aumentar seu ticket, com o cliente, você organiza relacionamento. Eu acho que isso tem que fazer parte do jogo moderno, né? A gente educar o mercado, se posicionar no mercado, né? E dependendo da velocidade de venda que a gente quer, aí sim a gente organiza os pitches de vendas, as campanhas, enfim. E aí você vai filtrando, vai comunicando com o cliente através dessas máquinas, através da gestão da automação, e aí passa para o vendedor, ou para o suporte, ou para o FAQ, ou para o SAC, dependendo do estágio de relacionamento onde está o seu cliente no seu funil. Uma pessoa, né, humana, falar com o seu cliente, eu acho que é a melhor forma, assim. Isso dá bastante gol, dá bastante um boom bem bom, a menos que você trabalhe com um ticket muito baixo, que não compense a operação one-to-one, né? Então, muitas empresas, elas encontram muito sucesso ao combinar essas estratégias de in com out, tá? In, eu estou parada, a máquina funciona para mim, a gestão da automação funciona para mim, para o relacionamento com o cliente, e out, eu sou o suporte, eu sou a proativa e eu converso com o meu cliente. Ótimo. Então, gente, é nesse contexto, tá? Se eu pensar no dia a dia dos vendedores, eu consigo trabalhar as duas coisas, e a tendência. Essa é a tendência das suas equipes. E aí, qual é o desafio? O desafio é treinar as equipes para isso. Por quê? Porque muitas empresas não conseguem justamente fazer essa integração. Essa integração, ela envolve o quê? Ela envolve o CRM, né? Ela envolve a estrutura, ou seja, a plataforma de relacionamento com o cliente, ela envolve uma demanda
aí uma força-tarefa de relacionamento muito azeitado entre os equipes comerciais de vendas, ver se faz sentido para você. E aqui tá o grande desafio, tá? Sobre outbound, aí a gente incorpora nessa estrutura de relacionamento com o cliente todas as técnicas que a gente vem falando antes, né? Spin selling, escuta ativa, pitch de vendas, treinamento sobre produto, né? Isso tudo faz a diferença do contexto. E como eu disse, é a origem de tudo. Agora, outro desafio que a gente encontra é a tal da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os bons vendedores antigos, eles faziam esses networkings. O que começou a acontecer também com a evolução das ferramentas digitais? A empresa optou por fazer só o tradicional, só o out, e aí ela começou a querer entregar larga escala de clientes, larga carteiras para os seus vendedores. E aí os vendedores começaram a ficar dentro de casa, esperando os contatos. E aí esse trabalho de geração de leads, esse trabalho de geração de conteúdo através do inbound, passou a ser, às vezes, mal feito. Então, a gente começou a observar nas empresas aquele movimento de comprar clientes por carteiras de empresas que fazem o trabalho por segmento, mas que vendem aquela lista de leads, vamos dizer assim, para várias empresas do meu segmento. E isso é um risco, isso é ruim, isso é complexo, né? Então, quer dizer, ou você faz todo o trabalho de captar clientes no marketing digital e passar para o seu time de vendas de uma forma vencedora, de uma forma com propósito, com posicionamento mercadológico, ou não vai dar jogo. E aqui entra de novo que a gente tanto fala sobre a importância do posicionamento mercadológico, né? O que acontece quando eu compro lista, compro carteira e começo a contatar meu cliente muito menos antes de pensar na estratégia de relacionamento, eu quebro a própria Lei Geral de Proteção de Dados, eu quebro os princípios da preservação dos dados, eu quebro o princípio do respeito com o cliente. E eu vou estar conversando com um cliente que a minha empresa não nutriu, que a minha empresa não buscou, né? Então, isso é muito perigoso, não só passível de multa para quem opera, mas também a questão da própria rejeição do cliente. O cliente fica putaço quando ele percebe que o contato dele está sendo vendido para várias outras empresas e isso queima o filme de todos os envolvidos, né? Então, esse é o grande perigo de a gente querer unir as duas coisas sem ter uma estratégia, sem ter um penso, sem ter essa visão sobre como as coisas estão acontecendo e estão funcionando. Então, o cold calling, que é aquela estratégia, aquelas técnicas mais conhecidas do inbound, né, onde os representantes vendem, fazem chamadas, né, para os potenciais clientes, é preciso que ela cumpra o mesmo propósito das vendas antigas, de eu conversar e atender o meu cliente como se eu fosse um consultor dele, como se eu me importasse com ele, e não de uma forma muito fria. Aí eu compro uma lista, vou sair discando, aí o telemarketing faz aquela descagem automática, né? E a gente já nem atende mais. Não, tá, a gente tem que cuidar para não cair isso. Eu acho que esse é o grande desafio desse sistema, onde você tem uma equipe de vendas aí, ainda operando com a questão do marketing, das vendas ativas. E aí você junta tudo, né? Se você é uma empresa que pode juntar tudo, melhor. Faz uma transição para o marketing digital, mas continua fazendo anúncios em mídia na empresa, rádio, outdoor, cartazes, e-mail, treinar bem seus vendedores para estar em alguns momentos em rede network. Então, cria uma estratégia integrada se você tem recurso para isso. Por quê? Porque essas múltiplas possibilidades, elas se complementam, elas não se competem entre si. Lembra que quanto mais portas eu abro para o mercado, melhor, mais sucesso eu vou ter. Qual é a questão? A questão é abrir portas e não alimentar, né? Então não adianta eu participar de uma feira, gastar uma fortuna e sem estratégia. Eu não pego cartão, eu não converso com as pessoas, eu não faço um relacionamento pós-feira. Então eu volto para minha base de trabalho fiquei lá 3 dias na feira. Aí volto para minha base de trabalho cheio de coisas para fazer, acumuladas, e esqueço de criar uma estrutura de relacionamento com o público que eu
captei, que eu conversei, que eu fiz relacionamento nesses ambientes. Aí passa um ano, não vale a pena porque é custo e não traz resultado. Não traz resultado porque não teve estratégia, né? Então a gente tem que usar e abusar das múltiplas plataformas que hoje o mercado nos oferece, de várias frentes, por vários sentidos, né? Então, se eu puder mandar mensagem, SMS, usar... E aí aqui, olha só, aquilo que você fazia automático, aquela estratégia de out que você fazia automático, né? Ou seja, imagina que você é uma clínica. Faz 6 meses aqui, eu sou tão boa vendedora que eu tenho controle dos meus clientes, né? Então, aquele paciente, eu percebo que faz tempo que não compra, aquele cliente faz tempo que não compra, né? E ele precisa, a compra dele tem que ser recorrente. Deixa eu lembrar que antes você, um bom vendedor, ele fazia isso manual, ele faz isso manual, né? E aí aqui começa a integração, porque aqui você pode começar a organizar, configurar as máquinas para fazerem esse trabalho de lembretes, de envio de mensagens. Oi, tudo bom? Faz 6 meses que você não aparece na loja, fulana, Betina, Beatriz, né? Chama pelo nome para se personalizar. Como você está? Né? Não quer vir nos visitar? Nós estamos com muitas novidades, assim assado, né? Então, a própria máquina pode identificar, a partir de um CRM, Sistema de Relacionamento com o Cliente, que faz 6 meses, por exemplo, que seu cliente não vai na sua loja e a própria máquina manda uma mensagem personalizada que você pré-configurou. Isso é a gestão da automação e isso faz muitas vendas. Então, como eu sempre digo, o digital, ele explode aquilo que você já tem com maestria, que você já faz. Então, a origem de todas as coisas, que é o out, ela tem que servir como modelagem, como metodologia, como processo que você ancora e que você melhora a respeito do relacionamento que cumpre as etapas que são indispensáveis para você com o seu cliente, que o seu segmento exige, documenta essas etapas, né? E depois você pode, sim, aos pouquinhos, ir passando para os processos automatizados, ou seja, se beneficiando das ferramentas e do sistema de embalde através do digital. Para quê? Para escalonar, para explodir. Agora, quando você não tem essa estrutura pensada antes e testada antes, fica na sorte e também no feeling dos bons marqueteiros, né? Dos bons gestores de automação, por exemplo. Então, trilhas de gestão de automação de relacionamento com o cliente são muito bem-vindas, é a nova forma de vender, é o futuro sim, e você tem que abusar, mas com essa inteligência que inicia lá nas origens de todo o processo, né? Como que foi a origem das suas vendas, né? Eu sempre vendi mandando e-mail, sempre vendi me relacionando com as pessoas, fazendo network, não abro mão disso, então... essa é a melhor venda. Para escalonar, basta você botar na gestão da automação aquilo que você já faz nas suas origens, né? Por isso o título da transmissão de hoje, a origem de tudo, o outbound, em todos os sentidos, porque houve uma evolução, mas você não pode perder esses princípios que traz benefícios no sentido de alcance imediato, porque eu estou falando com o meu cliente em loco, no sentido de controle de mensagens, né? Porque eu estou ali, um humano conversando com o seu cliente, colhendo as objeções, colhendo os desafios que eu levo depois para o marketing poder trabalhar. E a partir disso eu vou cumprindo os meus desafios através dos benefícios do marketing digital, né? Então, no outbound, eu também vou ter rejeição do meu cliente, eu vou ter os custos elevados, eu vou ter uma eficácia reduzida, mas aí eu começo a fazer as integrações, eu começo a fazer um sistema híbrido, uma estratégia híbrida de vendas, e eu começo a perceber que eu começo a ter resultados. Por quê? Porque justamente eu explodo aquilo que eu faço de melhor a minha essência, naquilo que de melhor a minha equipe faz, naquilo que eu cumpri enquanto líder de treinar as minhas equipes. Eu só transcrevo para as máquinas. E essa integração é muito interessante, é muito bacana, as empresas elas vêm combinando essas estratégias de outbound e de inbound para maximizar seus esforços dentro das metodologias que elas já aplicam, que pela sua experiência dão muito certo, e assim elas podem gerar os leads iniciais através do marketing, nutrir eles através do marketing, e com as técnicas de mapeamento, de ranqueamento das ferramentas, eu consigo passar para meus feeds, meus clientes, meus vendedores, aqueles leads que fazem mais sentido. Dito tudo isto,
Que mais que eu tenho que dizer? Nunca deixe, né? Vamos então encerrar com os insights que o Outbound nos ensina. Nunca deixe, treine suas equipes para ser bons vendedores, sempre pensando que a proatividade ela faz parte do contexto. Não compre contatos, mas sim busque esses contatos, nem que seja para botar para dentro da plataforma de automação, mas para você já começar a sua carteira. Tem um CRM, uma plataforma de relacionamento com o cliente, onde você vai colocar ali a história de relacionamento com ele, de quanto tempo você tem que fazer contato, né? Vai organizar aí esse funil com ele, vai segmentar e personalizar o atendimento. Esse é o conceito que o Outbound nos ensina, que a gente leva para o digital, né? Tenta estar em diversos canais. Então, lembra que a rede social ela faz muita venda. Você faz anúncio e ali na rede social você faz muita venda quando você tem uma pessoa que a gente chama de social media, ou um vendedor, uma secretária sua treinada, que vai lá, tá conversando com as pessoas que estão curtindo, tá engajando com as pessoas que estão comentando seus posts, já pergunta do que precisa, já dá boas-vindas. Então, essa comunicação, essa proatividade, mas essa comunicação personalizada é um trabalho que a gente aprendeu com o Outbound e que a gente tem que levar para o Inbound, né? A gente tem que buscar treinar nossos times para isso. E aí você vai aos poucos fazendo uma limonada, juntando os benefícios das duas estratégias operacionais e aumentando, por fim, a percepção de imagem de valor que o cliente tem de nós, que é isso que a gente quer. Dito tudo isso, a gente encerra a transmissão de hoje. Espero que eu tenha te trazido insights e que fique para você o aprendizado da nossa escola de origem, que é o marketing, as vendas ativas focadas em conversar no olho do cliente. Explodimos com o digital, sim, explodimos, mas o que fica para nós é todo esse aprendizado, todo esse ativo, tá? Hoje é quinta-feira, amanhã estaremos no Levanta RS às 16 horas, no Power Stream, transmitido para RBT TV, a Sul TV, canais 160 da NET, 15 da NET, toda a rede Power Stream. Você acompanha no YouTube, participa. Estaremos lá com o Rogério Bom, ele que é administrador, né? À frente da DMRS, que é uma entidade representativa dos administradores, e a gente vai estar falando sobre ações do nosso Levanta RS, porque a gente vai conversando lá com as empresas, com as entidades, enfim, para entender o que está sendo feito, o que os nichos, os mercados, segmentos, as pessoas, a sociedade em geral estão fazendo para alavancar e potencializar o nosso Rio Grande do Sul a partir de toda essa enchente, né? Então, a sua opinião, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Te desejo uma excelente quinta-feira, excelentes negócios, faça um excepcional dia. Até amanhã, 7h37.